A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 30 de junho de 2020, uma terça-feira nublado aqui na nossa cidade. Começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque aqui você sempre encontrará uma ideia, um insight, uma palavra, uma frase que pode mudar a sua perspectiva, ou seja, pode mudar a forma de como você olha para o mundo e assim encontrar novas soluções para os seus problemas. E também a questão da informação, né? Eu reitero que esse programa sempre tem o compromisso de trazer a melhor informação para que você possa tomar suas decisões, né? Suas decisões. Este programa tem o apoio cultural da CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, né? Muito bem, você pode também, bom dia, meu amigo Flávio. Muito obrigado pela audiência. Você também pode assistir esse programa e os demais, né? Hoje já são 80, hoje é a 89ª, né? Nem parece que foi ontem que começou esse negócio, e já estamos na edição número 82, né? Então você pode assistir todos esses programas aqui pelo Facebook, aqui pelo meu perfil, ou pela página Mudar para Viver Melhor, ou pelo canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor no YouTube, certo? O certo é que você, se você quiser, você tem como assistir todas as edições do programa, a hora que você quiser, onde você quiser, com quem você quiser e quantas vezes você quiser, né? Muito bem, então vamos aqui para os nossos reclames e já voltamos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. E hoje nós vamos falar de duas pesquisas, né? O Brasil é um país realmente surreal. Não surreal pelo país em si, mas pela situação que nós estamos passando, né? É um país continental, é um país desigual pra caramba, né? Nós vamos falar qualquer hora sobre isso com mais a miúde, porque a pandemia mostrou que a nossa desigualdade é realmente
monumental, né? E tem pensadores que colocam o sistema capitalista, né, em xeque em função disso, que a economia não pode ser do jeito que estava sendo, né? Então, olha só, nós temos, além do próprio problema da pandemia, onde há uma divisão de pensamento, de crenças, né? Porque existem, muito bem definido ali, a questão dos negacionistas, o qual encabeçada pelo presidente da República, e os que acreditam que existe realmente a pandemia, que são a maioria dos governadores e prefeitos, né? Então, e aí os números são eloquentes, mais de 1 milhão de contaminados e beirando aí a 60 mil mortos. Ao mesmo tempo, existe uma outra tensão, essa de natureza política pura, né? Que é a questão de atitudes antidemocráticas, também encabeçadas pelo presidente. Então, nós temos duas crises aí, e essa crise política, ela tem impacto diretamente na questão do combate à pandemia, né? Não existe nenhum país como o nosso agora. Nós somos únicos, não tem como comparar a situação do Brasil atualmente, nem com relação à pandemia e nem com relação às tentativas. Aliás, com relação à tentativa de enfraquecer, de baixar a qualidade da democracia, isso sim tem, né? Tem. A Venezuela é um caso aí muito próximo. Então, nós estamos passando por isso simultaneamente, né? Não se sabe se cuida da democracia ou se sabe se cuida da saúde das pessoas, né? Então, vamos começar aqui pela uma pesquisa, porque sobre a pandemia, né? Nós somos únicos com relação a essa questão da pandemia, porque todos os países passaram por um processo radical de isolamento social, porque ainda não se encontrou nada mais eficiente para reduzir a curva de contaminação. Então, quando você reduz a curva de contaminação, você está reduzindo também o número de mortos, né? Porque já que você não tem o controle de quem é contaminado ou não. Apesar de que os idosos são majoritariamente, né, o grupo de risco, mas a doença está matando pessoas de todas as idades, né? O certo é que nós estamos no geral, porque tem lugares que nem tem, né? Olha, 90% dos municípios, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Então, 90% dos municípios já tem incidência da Covid-19. Então, praticamente todos os 5 mil, um pouco mais de 5 mil, acho que é 5.240, se eu não me engano, mas é um número muito próximo desse aí, que não tem incidência da Covid. O resto todo tem. E o Brasil é um país de 210 milhões de pessoas, né? Muita gente. E muita gente concentrada, né? Tem a Amazônia, que é o maior estado do país, com a menor densidade demográfica, e tem ali São Paulo, as favelas do Rio, que é a penhada de gente ali, né? Muitas pessoas por metro quadrado. O certo é que a pandemia está fazendo estragos nessa área. E isso faz com que a curva continue subindo,
vertiginosamente, né? Teve aí uma queda na segunda-feira, vamos ver como é que são os números de hoje. Mas isso já aconteceu em outros países, né? De passar 3 semanas ali diminuindo e estabilizando, daqui a pouco começa a subir de novo. E isso falando de países que levaram o isolamento social, o lockdown muito a sério, né? E estão fazendo o caminho de volta à normalidade, ou à nova normalidade, né? Quando a curva estava, né? Quando a curva estava lá embaixo, né? E nós estamos fazendo totalmente o contrário. Os números de contaminados estão subindo, os números de mortes estão subindo e nós estamos abrindo a economia, né? Então, a Datafolha, que é um dos institutos de pesquisas mais populares no Brasil, fez uma pesquisa sobre o que as pessoas acham, né? Sobre o que as pessoas acham com relação à reabertura do comércio, né? Reabertura do comércio. Então, a reabertura do comércio, ela significa aglomeração. Por mais que você diga, olha, que vai ter que ficar 1,5 metro, aquele negócio todo, as pessoas simplesmente não respeitam isso. Então, é aglomeração, né? Está tudo aberto. As igrejas estão abertas, né? Tudo funcionando como se não tivesse aí o espectro desse vírus aí. Então, o resultado assim, de modo geral, da pesquisa, ela mostra que o povo não está muito satisfeito com isso não, né? A maioria é contra a reabertura do comércio e vê piora na pandemia, diz Datafolha. Eu, particularmente, e eu tenho dito aqui nesse programa, esse programa defende que você continue continue se preservando, né? O ideal era que você não pudesse sair de casa, exceto ali para as necessidades essenciais, né? Mas nós sabemos que muitas pessoas, né? Que eu falei da questão da desigualdade, de repente descobrimos aí 70 milhões de pessoas com a qualidade, com a questão da renda muito frágil, né? Foi a grana que o governo teve que doar aí para 70 milhões de pessoas, né? Fora o pessoal do Bolsa Família, que não foi agraciado com o auxílio emergencial. Mas aí você vai quase 100 milhões, 50% da população do Brasil vive aí com R$600 ou menos, né? Então, foi uma das coisas que a pandemia descobriu, né? Porque já se sabia, mas não se sabia a profundidade, o tamanho da questão da desigualdade no país, né? Agora, o incrível disso tudo é que enquanto se descobre toda essa iniquidade, né? Se fala em alteração do regime político, coloca aí, quer dizer, cria-se um problema seríssimo com a questão política, fora de hora, né? Porque assim, essas coisas, a solução é pela via política. E se a própria política... Vou exemplificar aqui. Você é pai e você é responsável pela sua família, né? Então você não pode entrar em crise se você for responsável por salvar sua família de algum mal. Entende? Então, assim, a família conta com você e você está em crise. Você nem vai se ajudar e nem vai ajudar a família. É mais ou menos isso que acontece com o Estado, porque o Estado ele é responsável
pelo bem-estar do povo. Então, quando o Estado está em crise, o povo sofre, né? O povo sofre. Então, a maioria, aqui fazendo o resumo, nós temos 2 pesquisas hoje, né? Que falam exatamente sobre esses momentos importantes. E as 2 pesquisas dizem coisas, né? Dizem coisas importantes sobre as 2 crises. Com relação à crise do coronavírus e a reabertura do comércio, o povo é contra. O povo entende que está sendo precipitado. Isso porque, na questão política, existe um segmento que é encabeçado também pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é como ele já disse, que todo mundo vai morrer. Então, se todo mundo vai morrer, vamos salvar a economia, né? E tem a outra parte, que é a maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos, que acreditam que a solução, primeiro, deve-se preservar a vida das pessoas. E o povo realmente mostrou isso, né? A maioria dos brasileiros acredita que os governadores e prefeitos agem mal na questão da reabertura do comércio e serviços fechados pela pandemia do novo coronavírus, aponta o Datafolha. Isso quer dizer o seguinte, que quando os governadores e prefeitos decidiram pelo fechamento do comércio, ou pelo menos pelo fechamento parcial do comércio, eles estavam agindo bem. Né? E com a reabertura do comércio, geral e restrita, pelo menos já está assim, né? Isso não caiu bem nos ouvidos do povo, vamos dizer assim. A reabertura tem ocorrido em um momento em que o país ainda não atingiu o pico da doença e cientistas projetam um número crescente de novas mortes, né? A pesquisa mostra também que 2 a cada 3 pessoas acreditam que a situação da pandemia está piorando no país, né? Está piorando no país é a sensibilidade que se tem e porque os números estão mostrando isso, né? Então, olha só, aquela questão de para cada um diagnosticado com Covid, há pelo menos 10 outras pessoas não diagnosticadas pela Covid. Ou seja, esse número de 10 milhões de pessoas, ou de 1 milhão de pessoas contaminadas, representa, na verdade, 10 milhões de pessoas contaminadas no Brasil, porque a testagem continua restrita, né? Apesar dos... Agora eu tenho lido bastante e tenho ouvido também nos jornais que qual é assim como é que eu diria, a acessibilidade de quem está apostando na abertura. Bom, caiu a procura de sintomáticos aos hospitais, né? Já tem até lugares que os hospitais que estão desativando o hospital de campanha. Eu também acho isso prematuro, né? Até porque os países que já tinham resolvido isso ou estavam indo muito bem e agora estão tendo que voltar para a prancheta porque as coisas estão voltando a ameaçar a paz da população. A China é um caso, né? A Coreia do Sul também é outro caso, né? E os países que estão em abertura, eles estão com muito cuidado com esse negócio, porque existe sim a questão da segunda onda, né? Então eles dizem assim, os hospitais baixaram, reduziu a procura, né? Aqui na nossa cidade mesmo, há 20 dias não morre ninguém, graças a Deus, mas está ali contando 10 novos casos por dia, né? E está liberado, tá como antes, tudo como dantes, né? Tudo como dantes, como diz por aí.
E isso vamos esperar aí as próximas semanas. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui. A minha posição, quando eu digo isso, que é um risco muito grande, não é que eu esteja desejando que aconteça, não. Eu espero que realmente não aconteça nada, que não piore. Mas só que uma coisa é eu torcer e outra coisa é eu ignorar os fatos, né? A tendência não é essa. A tendência é que quanto mais aglomeração, mais transmissão, mais pessoas hospitalizadas e mais pessoas podem morrer. Essa é a lógica. Então, eu rezo para que o acaso, né, assim como aconteceu com o acaso do próprio vírus aparecer, que eu rezo para que o acaso também leve o vírus de volta. Mas existem ações que podem comprometer a permanência ou não desse vírus aqui entre nós, que é exatamente a questão da transmissão. Então, eu acho precipitado, sim. Eu não fui entrevistado, não fui perguntado, mas eu concordo aqui que a maioria é contra a reabertura do comércio como está sendo feita, né? Então, aqui, por exemplo, foi perguntado para os brasileiros se acreditam com relação, se os prefeitos estão agindo bem ou mal com relação à reabertura do comércio. Então, 52% da população, eu me incluo nesse percentual, acredita que os prefeitos e os governadores estão agindo mal, né? E como o presidente também, o governo federal também é a favor disso, também está agindo mal. E 42% estão agindo bem e 6% não sabe, né? Então, por trás da pressa em reabrir antes do controle da doença está a tentativa de reduzir o impacto econômico. Aquele negócio lá, né? Então, o presidente é a favor da reabertura por causa do impacto econômico, porque ele disse que sem economia não existe salário, não existe emprego, não existe nada. E aí o outro lado diz que sem saúde não existe economia porque as pessoas estarão doentes, aquele negócio todo, né? Então, as mulheres, né, pessoas mais jovens e com mais escolaridade, defendem o fechamento, né? Então, mulheres e jovens defendem o fechamento. Engraçado isso, né? Porque os homens é que majoritariamente cuidam da economia, então está coerente isso, né? Então, não vou entrar aqui em detalhes porque aí já começa a estratificar, mas a parte mais importante é essa mesmo, né? A parte mais importante é essa de que a maioria dos brasileiros é contra a abertura do comércio, né? E a outra pesquisa, né, que também que mede a outra questão majoritária, que é a crise política, em função da ameaça contra a democracia, né? Então, o povo brasileiro não quer ditadura, né? Não quer ditadura e nem quer comércio aberto enquanto não houver um controle eficaz da doença. Veja bem, um país trabalhando com essas duas frentes pesadíssimas, né, de coisa. Isso tudo está acontecendo porque existe um destoamento total, né, das forças políticas, né? Existe aí uma queda de braço entre o governo federal e os demais governos. Então, a pesquisa Datafolha, publicada no domingo pela Folha, traz números eloquentes, assim como trouxe também com relação à pandemia. E, em certa medida, né, o professor Bolsonaro, né, tem a ver com o resultado tão expressivo das duas, porque
tanto na questão da pandemia, é bem ali, a metade da população está, 52% que é a maioria, né? Mas é ali, 52, 48 por ali, né? 42 porque tem as pessoas que não sabem, não é uma maioria, vamos dizer assim, no caso da pandemia, uma maioria absoluta, né? Tipo 80%, não é ali 50%, um pouco mais de 50%. Né? Então, o presidente, ele criou essas duas demandas, né? de divisão tanto com relação à proteção da saúde e também uma divisão com a proteção da democracia. Né? Vamos lá. Então, ele deixou claro a milhões de brasileiros, como presidente, ele deixou claro como milhões de brasileiros, na verdade, o presidente deixou claro como um presidente não deve se comportar, né? Nem com relação à pandemia e muito menos com relação ao regime de governo, que é a democracia. Né? Também ele mostrou qual é o caminho, quer dizer, quais são as escolhas que o mandatário de um Estado nacional deve fazer com relação ao enfrentamento de uma pandemia e também com relação à estabilidade política, né? Então, os valores do presidente estão sendo rejeitados tanto com relação à pandemia e também quanto à questão política. Isso realmente é muito importante, né? Não é por acaso que ele anda calado, né? Há quem aposte que isso tudo é estratégico. Vamos ver, mas já faz aí alguns dias que ele não cria, né? Até aquele cercadinho ali perto do palácio acabou. Ontem, domingo, teve uma manifestação, mas não tinha mais placas, faixas contra o fechamento dos demais poderes. Enfim, houve aí uma mudança radical com relação a isso. Então, diferentemente da pesquisa contra a pandemia, que só um pouco mais de 50%, mas é a maioria, não concorda com a reabertura do comércio, no momento que não se tem o controle da doença. Na questão da política, 75% para 75% a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. É o mais alto índice desde 1989, logo depois ali da reabertura, né? Porque a Constituição é de 1988. Então existe essa medição desde quando começou a fazer a pergunta. Né? Só 10% afirmam que, em certas circunstâncias, a ditadura é melhor, e o número mais baixo da série histórica também. Para 12% tanto faz, né? Para 12% tanto faz. Obrigado pela audiência, meu amigo João Alfredo. Também o menor número apurado. A pesquisa da Datafolha foi feita com 2.016 brasileiros adultos com telefone celular em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de 2%. Né? Então vamos lembrar os números. Né? Os brasileiros veem como ameaça à democracia os atos de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso. Né? Então, 68% dos brasileiros condenam as posições do presidente e dos seus apoiadores com relação ao fechamento do Congresso. 66% são contra as manifestações em redes sociais, que está sendo investigada lá pelas fake news, né? Com relação às fake news, a divulgação de fake news envolvendo o Supremo
e políticos, 80% da população condena isso. É muito grande. Para 84%, movimentos sociais precisam respeitar a lei e a ordem, e só 14% pensam ao contrário. Discordam totalmente da afirmação de que o governo deveria ter o direito de fechar o Congresso, 59%, e discordam em parte 20%. Concordam totalmente 11%. Rejeitam totalmente que o governo tivesse o direito de fechar o Supremo, 56% contra 18% que acha mais em parte. Discorda totalmente da assertiva de que o governo deveria ter o direito de prender pessoas sem ordem judicial. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Tem pessoas que acreditam que o governo pode prender pessoas sem ordem judicial. Você está colocando a sua cabeça a prêmio, meu caro. Se você pensa assim, você está colocando a sua cabeça a prêmio. Porque quando você diz que o governo pode fazer o que quiser com a vida das pessoas, você acredita que ele vai fazer só com as pessoas que você não gosta. Mas você está dentro do contexto. Você faz parte do mesmo ambiente que as pessoas que você não gosta faz. E os governos mudam de opinião. As revoluções, elas iniciam com a baderna geral, né? Vale tudo, vamos com a Revolução Russa que perseguia todos os partidários do rei, né? Todos os partidários como é que eu diria, da situação anterior à Revolução, né? Então você pode humilhar os ricos, já que era uma revolução, essa Revolução Russa foi uma revolução comunista, então os ricos deveriam ser exterminados, né, da face da terra, porque para revolucionário não existe adversário, existe inimigo, e inimigos têm que ser eliminados, né? E que é um pouco do que pensa o presidente. Não existe convivência com adversários, existe eliminação de adversários. Esse cara pode mudar de opinião. O certo é o seguinte, é que logo depois que, né, vamos liberar aí todo mundo, não tem lei, não tem lei, todos os crimes possíveis e imagináveis podem ser praticados, né? E só que essa falta, né, de condição, de situação para punir os crimes, né, não tem como, porque é uma revolução, é muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo, né, de respeito às instituições. Então, se você mata o rei, como aconteceu lá na Rússia, por exemplo, você ataca primeiro as autoridades, né? E pronto, aí vira terra de ninguém. Voltamos ao estado de natureza que eu falei lá no programa, acho que dia 18. É sobre o estado de natureza, que é onde nada de ninguém, todo mundo tem tudo e você não tem nada, né? Porque as coisas não tem ninguém para lhe defender. Então, o Pacto Social veio mudar isso, né? E as leis na democracia, por exemplo, elas servem perfeitamente para blindar você contra o Estado. A nossa Constituição ali no artigo 5º, né? Ela são os direitos fundamentais, cláusulas pétreas que jamais podem ser mudadas, porque ali está tudo que a ditadura não permitia que nós fizéssemos, né? Eu tenho 59 anos, eu morava aqui, quando começou a ditadura eu morava aqui. Quando eu fui para Belém, ainda estava em estado ali, mas eu não era um cara muito politizado, né?
Eu só sei que a gente não podia falar de certas coisas. Tinha um amigo meu que era universitário, então as coisas aconteciam mais nas universidades, e ele trazia ali informações sobre o comunismo, não sei o quê, mas ele falava tudo baixinho, tudo ali. Eu me lembro muito bem disso. Depois que eu vim me politizar, e aí eu fui descobrir essas coisas, né? Como é que elas funcionam. Mas só que depois dessa fecha tudo, vamos derrubar o rei, vamos não sei o quê, aí assume o ditador e aí a ordem tem que ser restabelecida. Então, aquelas pessoas que acharam que aquele estado de desordem, de anarquia fosse permanecer ad eterno, não, aí agora eles estão controlados, não pode fazer, você não pode falar mal você podia matar a autoridade anterior, mas essa você não pode nem falar mal. E aí você pode passar de revolucionário para contra-revolucionário ali no estalar de dedos. Basta que os revolucionários de raiz ali, que respeitam o líder, entendam que você está conspirando ou pensando mal. Não precisa nem externar o pensamento, basta que você faça alguma coisa ali. Outro dia nós falamos de coisas que o corpo fala, né? Que os olhos falam, porque nós estamos usando máscaras. Então basta que alguém perceba que você está ali com pensamentos anti-revolucionários, que você vai morrer, né? Você vai morrer. Então existe uma situação anterior que realmente não era boa, né? Tanto na questão de Cuba quanto na questão... Eram ditadores que tinham lá. Mas aí chega uma revolução que diz que vai melhorar a vida do povo. E, na verdade, só faz trocar. Tira aquele ditador anterior e coloca-se um ditador novo. E as coisas continuam do mesmo jeito. Esse é o problema. Né? Então, nada mais, nada menos, voltando aqui à pesquisa, de 65% afirmam que os direitos humanos devem valer para todos, inclusive para criminosos. Né? Existe aí uma máxima que, se o Estado não cuida dos seus presos, ele também não cuida das outras pessoas. Se o Estado não cuida dos seus mortos, como na pandemia, o Estado também não cuida das pessoas vivas como deveria. Porque existe lei para isso, existe lei para enterrar, existe lei para prender, existe lei para manter o morto no cemitério, existe lei para manter o preso no presídio. Quando um preso, né, quando alguém é preso, ele passa a ser responsabilidade total do Estado. Né? Então o Estado não pode fazer o que quer, né? O que quer. Então, quando aqui esse número aqui é maior, né, 49%, 17% acreditam, né, que o governo pode. Olha, se o governo puder prender você de qualquer jeito, ele pode lhe tratar como ele quiser também quando você estiver preso. Ele pode lhe torturar, ele pode lhe matar se quiser. Então é loucura isso. Loucura isso. Né? O governo não deve ter o direito de proibir greve, né? Então, greve é um direito que está na Constituição, e para 55% das pessoas acreditam que o governo não pode proibir greve. Diante da afirmação de que o governo deveria ter o direito de torturar, essa aqui é incrível. Diante da afirmação de que o governo deveria ter o direito de torturar suspeitos para obter uma confissão, a rejeição absoluta é de 73%. Eu acho pouco isso. Devia ser 90%, devia ser 100%. Ou as pessoas não sabem o que é tortura,
acho que não sabe o que é tortura. Porque 13% concorda, né, em parte, e 7% concorda que realmente o governo pode torturar, né? E isso, mais uma vez, essa questão da tortura é emblemática porque o nosso presidente, ele é partidário disso, né? Impressionante. O livro de cabeceira deles, procurem aí na internet, vocês vão achar, que é o Ustra, né? O comandante Ustra, que foi condenado por ser torturador na ditadura militar, né? Então, essas pessoas ou não sabem o que é tortura ou enlouqueceram. Né? Então, veja bem, né, dado esses números aqui. Em primeiro lugar, numa ditadura, jamais pesquisas assim poderiam ser feitas. Jamais poderiam ser feitas. Isso só é possível numa democracia. Olha, por mais que você ache, né, eu tenho falado com algumas pessoas, debatido em grupos, né, e sobre democracia. Mas a pessoa se confunde muito democracia. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa e ela disse que esse país não tem democracia porque quando a gente procura um hospital, não tem vaga, tá cheio, não tem médico, não sei o quê. Então, E aí eu perguntei o que ele sabia mais sobre democracia, ele não soube responder. Mas a falta de bom atendimento no hospital, isso não é democracia. Olha, e aí pronto, e aí você começa a apoiar atitudes antidemocráticas porque você nem sabe o que é democracia direito. Né? Então, é a mesma coisa os antiglobistas, né? As pessoas que... Olha, eu não sou um partidário absoluto dos jornais, né? Tem coisa lá que eu não gosto também, mas eu não vou dizer, eu não vou sair dizendo por aí que o jornal X, né? Que o jornal X ou o jornal Y é tudo fake news, né? Que isso tudo lá não presta. Primeira coisa, se eu digo que não presta, então eu tenho que assistir para poder dizer isso. E se eu digo que não presta, continuo assistindo, então tem alguma coisa errada aí com a pessoa, né? Porque como é que eu digo que é tudo fake news que aparece em tal jornal, mas eu simplesmente não continuo lendo o jornal, né? Então, quando eu desconfio de alguma coisa, eu paro de ver, mas também não saio falando por aí. Né? Até porque o que pode ser uma notícia ruim para mim não pode ser para outras pessoas, né? Então, eu tenho minhas fontes. As minhas fontes são os grandes jornais que a gente sabe quando eles estão... Quando uma notícia é tendenciosa. Pô, mas lá tem o nome do jornalista, lá tem o CNPJ, lá você pode representar uma entidade jurídica e até mesmo um jornalista na pessoa física quando você se sente lesado, né? Porque existe a questão da liberdade de expressão que ela para ali nos crimes de injúria, de calúnia, de difamação, de ameaça. Você não pode sair falando, escrevendo o que você quer. Pode ser, até o presidente não pode falar isso. Então a democracia, as leis que existem é para exatamente evitar que o Estado possa lhe prender do jeito que ele quer, que ele não possa lhe torturar, que ele não possa invadir sua casa, que ele não possa tomar sua propriedade, né? Ninguém, e muito menos o Estado pode fazer isso com você. Então, as leis que você quer, que você está abrindo mão, né, do poder que é o Congresso Nacional que você está abrindo mão, você está colocando na mão de uma pessoa só.
A democracia, a tripartição de poderes, ela passou a existir exatamente para combater o absolutismo dos reis. Né? Então, é impressionante que 73%, estou achando pouco isso, porque apesar de ser uma maioria absoluta aqui, mas é pouco, considerando que, né, 13% concordam em parte e 7%, quer dizer, 20% das pessoas acreditam que o governo pode torturar as pessoas. Quando você diz que o governo pode torturar a pessoa, o policial na sua esquina da sua cidade, pode fazer isso com você. Porque tem alguém que já escreveu isso, que eu esqueci o nome, mas é mais ou menos assim, olha, o problema de ideias, né, geradas lá no alto poder, né, quando o presidente diz alguma coisa lá em cima, né, principalmente com relação a esse tipo de coisa, que você deve de respeitar o Congresso, de respeitar não sei o quê, isso acaba ali do seu lado, você pode ser vítima disso. Né? Teve o ex-ministro Sérgio Moro e o próprio presidente, eles tinham uma ideia lá de acabar com a ilicitude nas condutas policiais, né? Dizendo que o policial poderia se defender do jeito que pudesse e que o policial não poderia ser processado. Então, o que está acontecendo agora? Então, se o policial acha que não pode ser processado e tem, né, o aval do presidente e tem um aval de lei, então você está ferrado. Eu estou ferrado. Porque basta que o policial não goste, que não vá com a sua cara e você viu o que aconteceu nos Estados Unidos com a questão do policial que matou o George Floyd? E olha que com todo aquele aparato de leis, com todo o histórico com todo aquele histórico de racismo, de manifestação, de violência mesmo, de manifestações violentas, com todo aquele aparato, com toda como é que fala, a dureza da lei americana, essas coisas continuam acontecendo. Agora, imagine a liberação disso. Imagine a liberação disso. Né? É muito perigoso esse tipo de pensamento. Né? A democracia é um Estado de Direito, porque nas ditaduras também tem Estado de Direito. Estado de Direito é o arcabouço, né, de leis, que conduz a sociedade, né, que são as regras de convivência social. Né? Numa ditadura, as leis são exatamente dizendo que o governador, que o ditador tem poder absoluto, que ele jamais pode ser tirado ele tem direitos que nenhuma outra pessoa da população tem. Né? Ele tem direitos únicos, liberdade total. Isso é liberdade total, mas só para o ditador. O ditador, ele tem poder sobre a vida das pessoas. Né? Então, ele pode lhe torturar, ele pode lhe matar, ele pode tomar sua propriedade, pode fazer o que você quiser. Então, numa democracia também é um Estado de Direito, mas as leis, elas seguem princípios democráticos. E quais são esses princípios democráticos? Os princípios do direito da pessoa ser livre, economicamente, politicamente, socialmente, direito de ir e vir, direito de
de liberdade de expressão, do direito à informação. Né? O que eu estou fazendo aqui, eu não faria isso nunca no país, né? Num país ditatorial. Porque não teria essa liberdade. Primeiro, nesses países não tem nem internet, né? Não tem nem internet. E quando tem internet, ela é controlada. O governo, você não tem acesso a tudo. Você tem acesso ao que o governo quer. Aqui no Brasil, nós temos acesso a tudo. Isso é democracia. Você chegar no hospital, você está reclamando, você pode reclamar do que não tem, que os hospitais, que o sistema de saúde é precário, mas você está reclamando porque você tem certeza que tem o direito, a ter uma assistência de saúde. E você só tem esse direito porque você está numa democracia. A democracia é o direito de você ter isso. E por isso você cobra do governo. O direito de cobrar do governo também é democracia, porque no Estado ditatorial você não pode reclamar do ditador. Né? No sistema judiciário existe o sistema judiciário numa ditadura, mas só que lá não tem recurso. Você está condenado, acabou. Não tem contestação. Você não pode contestar uma sentença de um juiz. É um juiz que não erra nunca, mas não porque ele tem o dom de acertar todas as vezes, é porque é proibida a contestação. É proibido que você reclame, né? Não há instituição para isso, né? Para isso. Você não pode processar um presidente, você não pode processar um governador, você não pode processar um político. Nas democracias, você pode fazer tudo isso, desde que você prove, né, que foi lesado. Não tem isso. Então, quando você que acha que todos os políticos são isso, são aquilo, o político nos representa da democracia. Se nós estamos escolhendo políticos ruins, você tem que fazer uma reflexão. Onde é que você está cuidando disso? Se você votou no prefeito, ou no vereador, ou no deputado que está roubando, então, por que você votou nesse cara? Você tem que fazer essa reflexão. Você pode criticar, mas criticar não é chamado de ladrão corrupto, essas coisas não. Você tem que criticar de acordo com os processos, né? Porque quem diz que o cara é bandido ou não somos nós, é a justiça. Porque a justiça condena o cara e a partir da condenação ele é bandido. Mas só depois da condenação. Antes não. Nós não somos julgadores, nós não temos os dados, né, para fazer um julgamento. Então, quando você acusa, pode ser até político, quando você acusa alguém de um crime tipificado, um crime que está no Código Penal ou em qualquer outro código, você está cometendo um crime de calúnia, porque você não pode provar. Suponhamos que a pessoa que você está dizendo isso lhe processe para você provar. Aí você está enrolado, porque ele pode fazer isso com você. E você também pode fazer isso com ele. Mas você só pode fazer isso porque nós estamos numa democracia. A questão da falta do hospital, a má qualidade do hospital, não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com qualidade ruim de governo. Porque a democracia entra no seu direito de ter um serviço de saúde. A democracia entra ali
A democracia é que o Estado é no direito. É no direito. Por isso que a gente continua escolhendo pessoas ali, né, que nos traga ali a melhor promessa, a melhor qualidade de vida, porque nós entendemos que isso é um direito. E esse direito, ele não é um dado da natureza, ele é um acordo da humanidade. Então, não sei se ficou claro aí para vocês, né, mas esses dados de pesquisas aí são pesquisas importantes, isso, né? Porque mostra o que o povo está pensando. E o que o povo pensa impacta lá nas autoridades. Porque as autoridades, o presidente sempre fala que vamos fazer o que o povo quer. Não, o povo quer, o povo só pode querer o que está no direito deles. No direito dele. Né? Eu posso fazer uma manifestação, mas eu não posso praticar crimes nessa manifestação. Eu não posso ameaçar as pessoas porque eu estou indignado. Você pode ficar indignado. Você não pode ameaçar as pessoas, você não pode depredar propriedades, você não pode depredar patrimônio público, você não pode bater em ninguém, você não pode agredir ninguém, você não pode lesionar ninguém. Porque você está no regime de leis. Né? A democracia, ela se caracteriza pelo regime de leis, pela qualidade das leis. Olha, teve uma época que eu escrevi sobre a reforma trabalhista, né, que foi em 2017, então eu comecei a escrever vários artigos, acho que uns 15 artigos. A minha meta era escrever um texto explicando a alteração de cada artigo que foi alterado na CLT. Né? Aí eu comecei, estava ali animado, aí começou a aparecer medida provisória, aí enrolou tudo, aí eu não tive mais fôlego para fazer isso. É porque a lei mudou, depois veio outra lei mudando, depois aquela lei não valia mais, aí ficou. Aí eu teria que fazer só isso para poder explicar as coisas. Mas uma forma que eu encontrei para explicar a importância da lei foi comparar com os esportes, né? Então tem a CLT. A CLT é o esporte, são as leis que orientam o trabalho, as relações entre capital e trabalho, entre o empresário e o empregado, né? Então, as leis, elas atendem aos princípios democráticos. O patrão não pode fazer o que quiser com o empregado, e o empregado não pode fazer o que quiser com o patrão. Né? Você tem direito a salário, você tem direito a horário determinado, você tem direito a férias, você tem direito a um acordo através de representação sindical. Tudo isso só existe na democracia, em democracias. Né? Mas voltando aqui, então o futebol ele se caracteriza pelas regras, né? Futebol, primeiro pelo campo, né? Delimitado ali. É um campo grande, diferente, que tem aquela bola redonda ali no meio, aquela meia-lua, aquele negócio todo. São 11 jogadores e pode substituir 3, tem o juiz, tem as regras para o juiz. Isso tudo caracteriza o futebol. Para você entender o futebol, você tem que entender as regras. Você só entende o esporte se entender as regras. Para você entender como entender as relações de trabalho no Brasil, você tem que entender a CLT. Você tem que entender a Constituição, a parte da Constituição que fala sobre o direito ao trabalho. Você tem que entender o arcabouço jurídico, o arcabouço de leis que regem o trabalho. E isso caracteriza o regime trabalhista do país aqui.
Para você entender a democracia, você tem que entender a Constituição. Senão você vai ficar falando coisas que não estão acontecendo. Como acreditar que não tem democracia porque não tem, o hospital atende mal. Não é isso. A democracia é muito, muito mais do que isso. Né? Então, é isso. Acabou o nosso tempo, como sempre, né? E eu achei bacana isso porque eu estou falando, olha, não teria necessidade de falar de política se essas coisas não estivessem acontecendo, né? Nós vamos fazer aqui programas falando sobre, nós estamos aí prestes a ter uma eleição, não vamos aqui defender candidato nenhum, mas vamos defender o direito de você ser candidato. Porque o político é importante. Você não pode jogar a criança junto com a água suja, né? Você tem que jogar só água suja, a criança tem que ser preservada. Então você não pode detonar a política e todos os políticos, porque alguns políticos são realmente, como em toda profissão, né? Até no Vaticano tem problemas, tem lá padre pedófilo. Né? Um lugar que não, imagine político que não é tão devoto assim. Então, as pessoas somos imperfeitos, né? Enquanto imperfeitos, nós não temos o direito de cobrar a perfeição de ninguém. Nós temos que apoiar que o infrator seja punido de acordo com as leis. Mas, por você detonar todos, não dá. Se alguém de uma família tem problema, você não pode dizer que a família toda tem problema, a não ser que ela realmente toda tem problema. Mas por não paga todos, né? Por não paga todos. Então, pessoal, foi um prazer enorme. Obrigado aí, Yara Gonçalves, né? Ronald Vasconcelos, grande guitarrista. Saudade de você, meu querido. E chegamos ao fim a mais um programa bacana. Espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi excelente, né? É um prazer enorme falar sobre essas coisas aqui para vocês e para mim também, né? Então amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e tenha aí uma ótima terça-feira. E lembrando sempre que se você quer assistir os programas, é só ir lá no nosso canal, inscreva lá no nosso canal, né, que já tem mais de 100 pessoas. Ontem eu recebi uma mensagem do YouTube dizendo, olha, parabéns que seu canal já ultrapassou 100 pessoas, vai lá. Se inscreva e para você receber lá as notificações de atualização, tá bom? Então um abraço e até amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.